Bem-vindo ao canal Ecoando Virtudes Bíblicas. Jezabel, a rainha que desafiou Deus, e caiu. Ela dominou reis, corrompeu uma nação e matou profetas. Mas o juízo de Deus não falha. Descubra a história completa de Jezabel, sua origem, seu poder, seus crimes e seu trágico fim. Uma narrativa bíblica com contexto cultural, profético e espiritual que vai abrir seus olhos para os perigos da idolatria e da manipulação espiritual. Você está pronto para ouvir a verdade que ecoa da Bíblia até os nossos dias? Então assista agora e permita que esta mensagem fale ao seu coração. Não esqueça de curtir, comentar sua opinião ou aprendizado e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa palavra. Seu apoio ajuda o canal Ecoando Virtudes Bíblicas a alcançar mais vidas com conteúdos transformadores da Palavra de Deus. Jezabel, a rainha que envenenou uma nação. Em meio às páginas dramáticas da história de Israel, surge uma figura que deixou marcas profundas e sombrias. Jezabel, a rainha que se tornou sinônimo de manipulação, idolatria e perseguição ao povo de Deus. Seu nome atravessou séculos carregado de significado negativo, sendo citado até no Novo Testamento como símbolo de desvio espiritual. Apocalipse 2:20. No entanto, entender sua trajetória vai além de rotulá-la como vilã. É enxergar como uma mulher, quando tomada pelo poder, orgulho e religiosidade perversa, pode se tornar um instrumento de destruição, mesmo dentro do palácio. Jezabel não era israelita. Vinda de uma linhagem estrangeira, trouxe consigo não apenas suas raízes, mas sua fé pagã e seu desprezo pelo Deus de Israel. Seu casamento com o rei Acabe não apenas uniu dois reinos, mas também misturou o santo com o profano, abalando espiritualmente a nação. Ao explorarmos a história dessa rainha, mergulharemos em uma narrativa tensa e reveladora. O confronto entre a luz e as trevas, entre os profetas do Senhor e os deuses falsos, entre a submissão à vontade de Deus e o domínio do orgulho humano. Jezabel viveu em uma época em que os reis eram guiados por profetas, mas ela tentou silenciar a voz divina, perseguindo aqueles que ousavam dizer a verdade. Entender a vida de Jezabel é aprender o que acontece quando o coração se endurece, quando o poder é usado para o mal e quando se despreza a palavra do Senhor. Mas também é ver como Deus sempre levanta vozes, como Elias, que não se curvam, não se vendem e não se calam. Agora, prepare-se para mergulhar em uma jornada de revelações e confrontos, de lições duras e alertas espirituais. Porque a história de Jezabel não é apenas do passado, ela ecoa até hoje, alertando o povo de Deus a discernir, resistir e permanecer firme na verdade. Jezabel, a princesa de Tiro. Antes de se tornar a temida rainha de Israel, Jezabel era uma princesa em Tiro, cidade fenícia costeira e próspera, localizada no atual Líbano. Filha do rei Etbaal, ela foi criada num ambiente de riqueza, poder e religião pagã. Seu pai, além de monarca, era também sacerdote de Azerá, uma das principais divindades cultuadas pelos fenícios. Desde cedo, Jezabel foi educada na idolatria e na manipulação do poder como instrumento de controle religioso e político. Na cultura fenícia, mulheres de alta linhagem não eram apenas figuras decorativas. Algumas tinham forte influência política e religiosa. Jezabel cresceu envolvida nas práticas dos cultos a Baal e Azerá, divindades associadas à fertilidade, à natureza e à sensualidade, os quais exigiam sacrifícios e rituais imorais. Ela não apenas aceitava esses costumes, como os considerava superiores. A jovem princesa era inteligente, astuta e persuasiva. Ela aprendera desde cedo que, para manter o controle, deveria conquistar não apenas corações, mas também dominar vontades. A aliança entre Tiro e Israel foi selada por um casamento político. Jezabel foi prometida ao rei Acabe, herdeiro do trono de Israel. Acabe, filho de Onri, buscava fortalecer os laços econômicos e políticos com os fenícios. Para Jezabel, o casamento era uma oportunidade de expandir sua fé e seu domínio.
Ela não apenas se casava com um rei estrangeiro, mas levava consigo seus deuses, seus sacerdotes e seus altares. Ao chegar em Israel, Jezabel se deparou com um povo que, apesar de espiritualmente instável, ainda conhecia o Deus verdadeiro, mas ela via isso como fraqueza. Com a influência sobre Acabe, ela iniciou uma campanha silenciosa e progressiva de substituição espiritual. Altares a Baal foram erguidos. Sacerdotes estrangeiros foram instalados no palácio. Os profetas do Senhor foram perseguidos, muitos mortos, outros escondidos em cavernas. Jezabel era estrategista. Ela não forçou a nação de imediato, mas seduziu o rei, que se deixou levar por sua personalidade dominante. Acabe, apesar de ser rei, tornou-se uma marionete nas mãos da esposa. Jezabel não aceitava ser apenas consorte. Ela desejava governar por meio do marido. E assim começou o lento envenenamento da fé de Israel. O povo, já acostumado à instabilidade espiritual, se viu dividido. Muitos foram atraídos pelo esplendor dos cultos de Baal, pela sensualidade dos rituais e pelos banquetes oferecidos. Outros resistiram em silêncio. Foi nesse cenário que Deus começou a levantar uma resposta. Enquanto Jezabel crescia em influência, o céu já preparava um profeta para confrontá-la. Elias, o tisbita, que em breve traria juízo à terra e afrontaria os falsos deuses de frente. Este capítulo marca o início do conflito entre a sedução da idolatria e a fidelidade ao Deus de Israel. Jezabel representava mais do que uma mulher ambiciosa. Ela era símbolo de uma influência espiritual maligna que desafiava diretamente o governo de Deus sobre seu povo. A rainha que matava profetas. Ao firmar-se como rainha em Israel, Jezabel não demorou a mostrar quem realmente era. Seus primeiros passos foram silenciosos, quase sutis. Mas seu plano era claro: suprimir toda a adoração ao Deus de Israel e estabelecer o culto a Baal como religião oficial da nação. O palácio tornou-se centro de rituais pagãos, e os sacerdotes de Baal e Azerá eram sustentados à mesa da própria rainha, mostrando que sua influência não era apenas espiritual, mas governamental. Com a conivência de Acabe, Jezabel deu início a uma caçada aos profetas do Senhor. Homens que falavam a verdade de Deus tornaram-se alvos. Muitos foram mortos de forma cruel e silenciosa, sem julgamento, sem direito à defesa. Outros, como Abdias, um servo fiel de Deus que trabalhava no palácio, arriscaram suas vidas para esconder profetas em cavernas e sustentá-los com pão e água. 1 Reis 18, 3-4. A perseguição instaurada por Jezabel criou um clima de medo espiritual. O povo passou a se calar, a esconder sua fé, a fingir adoração a Baal para sobreviver. O silêncio espiritual de Israel ecoava um período sombrio. Sacrifícios pagãos se multiplicavam. Crianças eram oferecidas em rituais. A moral era corrompida. Jezabel não via limites para alcançar seu objetivo. Seu coração estava embriagado de poder e idolatria, e ela acreditava que nada poderia detê-la. Ela não matava apenas pessoas. Ela matava a esperança do povo, apagava a luz da verdade e zombava do Deus de Israel. É nesse contexto que Deus levanta o profeta Elias. Corajoso, ousado e cheio do Espírito de Deus, Elias confronta diretamente o rei Acabe e profetiza que não haveria chuva nem orvalho sobre a terra, senão pela sua palavra. 1 Reis 17:1. Era uma sentença direta do céu, um golpe frontal contra Baal, considerado o deus da fertilidade e da chuva. A seca que viria seria um recado divino. Só o Senhor é Deus, e a terra obedece à sua voz, não a de ídolos. A fúria de Jezabel não se fez esperar. Com o avanço da seca e a escassez, ela intensificou sua perseguição, tentando eliminar toda voz profética que se opusesse à sua religião. Mas, como sempre acontece quando Deus intervém, sua voz não é silenciada. A cada ato de violência, Deus levantava mais resistência. A cada ameaça, o Espírito de Deus fortalecia os corações fiéis. O povo, no entanto, estava dividido. Muitos não sabiam mais em quem crer. A influência de Jezabel
havia confundido mentes e corações. O que era santo parecia fraco. O que era profano parecia glorioso. Era o retrato de uma nação adoecida pela idolatria, onde o mal era aplaudido e o bem perseguido. Neste cenário de confusão espiritual, Deus começava a preparar um confronto sem precedentes, onde não apenas o nome de Elias seria colocado em evidência, mas o nome do Senhor seria exaltado diante de todo o povo. Jezabel não sabia, mas seu reinado de terror estava sendo confrontado diretamente pelo Deus Altíssimo. O confronto no Carmelo. O palco estava armado. Jezabel acreditava que tinha vencido, que seus profetas haviam tomado o lugar da verdade e que o culto a Baal era inquestionável. Mas o Senhor, Deus de Israel, preparava uma resposta que abalaria a nação. O profeta Elias, obedecendo à ordem divina, desafiou Acabe e todos os profetas de Baal para um confronto direto no Monte Carmelo. 1 Reis 18, 19 a 20. Ali, diante de todo o povo, o verdadeiro Deus se revelaria. A multidão se reuniu. 450 profetas de Baal e 400 de Azerá, todos sustentados por Jezabel, compareceram. Elias se colocou sozinho diante deles e lançou a pergunta: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. 1 Reis 18, 21. O povo, silenciado pela dúvida e pelo medo, não respondeu. Então veio a prova. Elias propôs que se oferecessem 2 sacrifícios, um para Baal, outro para o Senhor. O Deus que respondesse com fogo seria o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal começaram a clamar, a dançar, a se cortar, desde a manhã até o entardecer, mas nenhum fogo desceu. Baal estava calado, pois não era Deus. Quando chegou a vez de Elias, ele reconstruiu o altar do Senhor que estava em ruínas, usando 12 pedras, representando as tribos de Israel. Molhou a lenha, o sacrifício e até uma vala ao redor com água. E então orou. Uma oração simples, poderosa, cheia de fé. Responde-me, Senhor, para que este povo saiba que Tu és Deus. 1 Reis 18, 37. E o fogo desceu dos céus, consumindo tudo. O povo atônito caiu com o rosto em terra e declarou: só o Senhor é Deus. Elias então ordenou que os profetas de Baal fossem capturados. Todos foram mortos no ribeiro de Quizon. A resposta de Deus foi clara, direta, irrefutável. Jezabel, ao saber do massacre de seus profetas, ficou tomada de ira e jurou matar Elias. A ameaça da rainha provocou um momento de fraqueza no profeta, que fugiu ao deserto pedindo a morte. Mas mesmo ali, Deus o sustentou com pão, água e uma palavra. Ainda havia 7.000 que não se curvaram a Baal. 1 Reis 19, 18. Esse capítulo marca o ápice do conflito entre luz e trevas. Jezabel usava influência, religião e medo. Deus usava poder, verdade e fogo. E o povo, por fim, viu com os próprios olhos quem era o Deus verdadeiro. O espelho da iniquidade. Mesmo após a derrota no Carmelo, Jezabel não se rendeu. Sua sede por controle permaneceu. Um novo episódio escancara sua maldade. O assassinato de Nabote, um homem justo, dono de uma vinha que Acabe desejava. Nabote recusou vendê-la, pois era a herança de seus pais. Acabe entristeceu-se, e Jezabel, ao ver o rei abatido, assumiu o controle mais uma vez. 1 Reis 21. Ela escreveu cartas em nome do rei, tramando falsamente contra Nabote, acusando-o de blasfêmia. 2 homens testemunharam mentiras em praça pública. Nabote foi apedrejado. Sua herança foi tomada à força. Era mais do que um crime. Era um abuso contra a justiça de Deus e um reflexo da corrupção institucional provocada por Jezabel. Neste episódio, vemos como Jezabel manipulava o poder, usava o nome do rei e distorcia a lei para satisfazer desejos pessoais. Era uma rainha sem limites morais, mas Deus viu tudo. Então Elias foi novamente chamado, agora, para profetizar juízo.
No lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, ali lamberão também o teu sangue, ó Acabe. E sobre Jezabel, o Senhor declarou: os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. 1 Reis 21, 19, 23. Era o fim decretado. Mesmo diante dessa profecia, Jezabel não se arrependeu. Continuou em sua arrogância, confiante no trono, em suas alianças e no medo que inspirava. Mas o juízo de Deus não falha. A impiedade pode até durar por um tempo, mas o Senhor é justo e não permitirá que a maldade reine para sempre. A queda da rainha. Anos depois, a palavra do Senhor se cumpriu. Jeú, ungido como novo rei de Israel, foi enviado por Deus para executar juízo contra a casa de Acabe. Jezabel, já idosa, ainda mantinha seu espírito altivo. Quando soube da chegada de Jeú, pintou os olhos, arrumou os cabelos e se postou à janela do palácio em Jezreel, se 2 Reis 9:30, não como quem se arrependia, mas como quem desafiava até o fim. Com ironia e desprezo tentou seduzir e intimidar Jeú. Mas ele, em nome do Senhor, ordenou que fosse lançada da janela. 2 eunucos obedeceram. Jezabel caiu, seu sangue salpicou as paredes, e os cães devoraram seu corpo como havia sido profetizado. Restaram apenas o crânio, os pés e as palmas das mãos. O destino de Jezabel foi trágico e simbólico. Seu corpo, desprezado até mesmo pelos cães, representava a ruína da soberba, da idolatria e da manipulação espiritual. O juízo de Deus se cumpriu com precisão, mostrando que nenhum trono está acima da sua justiça. A história de Jezabel não é apenas sobre uma rainha má, é um alerta para todo o povo de Deus sobre os perigos da idolatria, da corrupção e da dureza de coração. É um chamado à fidelidade, à santidade e à submissão à palavra do Senhor. Lições de vida 1. O poder sem temor a Deus se torna destrutivo. 2. A idolatria pode contaminar uma nação inteira se não for confrontada. 3. O silêncio diante do pecado é cúmplice do mal. 4. Deus sempre levanta vozes proféticas que não se dobram. 5. A justiça divina pode demorar, mas nunca falha. 6. Toda influência espiritual deve ser discernida. Nem tudo que é belo é santo. 7. A aparência pode enganar, mas Deus vê o coração. 8. O fim dos que zombam de Deus é trágico, mesmo que pareçam intocáveis. Oração final. Senhor Deus, justo juiz e Rei soberano, ajuda-nos a reconhecer Tua voz no meio das confusões deste mundo. Dá-nos discernimento espiritual, para não sermos seduzidos por doutrinas falsas, por aparências manipuladoras, nem por autoridades que desprezam Teu nome. Levanta em nosso meio homens e mulheres como Elias, que não se curvam, não se vendem e não se calam diante do mal. Purifica nossa nação, nossa casa, nosso coração. Livra-nos do espírito de Jezabel, que tenta dominar, manipular e destruir a verdade. Dá-nos ousadia para confrontar o pecado, graça para permanecer firmes e fidelidade até o fim. Em nome de Jesus, clamamos. Que só o Senhor seja Deus em nossas vidas. Amém. Se essa palavra falou com você, escreve aqui nos comentários. Envie para alguém que precisa agir com sabedoria hoje. Vamos fazer esse vídeo alcançar outras mulheres sábias como você. E se você gosta de conteúdos que fortalecem sua fé, se inscreva no canal. Ecoando Virtudes Bíblicas. EVB. Aqui você vai encontrar palavras como essa. Ministrações que curam a alma. Vamos criar mais vídeos como esse contando histórias lindas sobre as mulheres da Bíblia. Deixa seu like, comenta aqui embaixo e compartilha essa mensagem com quem precisa de uma direção de Deus. Ecoando Virtudes Bíblicas EVB, onde fé e sabedoria se encontram. Nos vemos no próximo vídeo, um lugar onde até as histórias quebradas são reescritas pela graça.